De volta com o CBN Maceió para a gente conversar um pouco mais sobre geração de trabalho, emprego e renda no setor das telecomunicações no Nordeste, mas especialmente aqui no estado de Alagoas. Quem está conosco é o presidente executivo da Telcomp, a Associação Brasileira das Prestadoras de Serviços de Telecomunicações Competitivas, Luiz Henrique Barbosa, que a gente agradece, viu, Luiz, por estar conosco. Um bom dia. Bom dia, Elias. Prazer falar contigo e com a audiência aqui da CBN Maceió. Bem, Luiz, como é que está a presença dessas prestadores de serviços de telecomunicações aqui no Nordeste? A gente já consegue, cumprir todas as metas, a gente já consegue chegar a todos os lares. Quando é que isso vai acontecer se a gente ainda não chegou? É muito diferente do que tinha até 10 anos atrás. Como é que estamos hoje? O que é que a gente pode fazer de projeção para o futuro? Legal, Elias. Bom, nós chamamos de operadoras competitivas aquelas empresas entrantes em telecomunicações que não são empresas vindas da época do sistema Telebrás, quando foi privatizado 20 anos atrás. A gente vive um fenômeno nos últimos 10 anos em telecomunicações que são o surgimento de pequenos provedores, né? Os ISPs, eles cresceram muito. A gente no Brasil tem aproximadamente 20 mil provedores de internet espalhados no Brasil, tá? Na região Nordeste, esses provedores hoje detêm aproximadamente 60%, depende do estado, chega até mais de 80% de market share, de banda larga fixa especialmente. A gente ainda não tem, né, só tem 3 operadores nacionais em banda larga móvel, mas em banda larga fixa são mais de 20 mil provedores e eles têm hoje um market share somado de mais de 60%. Na região Nordeste, essa presença é especialmente grande, né? E o que a gente vem trazer de informação é justamente isso. Por serem empresas locais, elas geram renda, emprego e criam toda uma dinâmica própria na economia local, seja de Alagoas, seja, né, Maceió, Arapiraca, o restante aqui da região nordestina. Qual é o tamanho dessa presença da banda larga fixa aqui em Alagoas, por exemplo? Estamos em que percentual? Bom, em Alagoas nós temos as empresas entrantes, elas têm aproximadamente 65% de market share. Esses números são da Anatel, que ela compila isso mensalmente. Eu estou trazendo os números de janeiro de 2023. Então, empresas como Brisanet, Ops, Alô. Ops e Alô são empresas alagoanas, são empresas que estão liderando o mercado de banda larga fixa. E justamente o diferencial é o quê? É a qualidade. Essas empresas investem em redes de fibra ótica, então tem uma tecnologia mais atual, né? E presença local, conhecer o cliente localmente, né? Resolver de primeira, são algumas dos atributos que fazem dessas empresas hoje liderarem o market share e terem um destaque. Bom, essas empresas, de uma certa forma, emprestam uma certa individualidade nesse tratamento, personalidade a esse tratamento. As grandes, elas estão muito longe desse olhar mais da minha necessidade. Essas empresas, elas terminam aí por meio da banda larga fixa, propiciando essa ideia. Por exemplo, eu sou uma emissora de rádio, eu quero estar dentro dessa situação. Talvez a grande não me dê, mas essas que estão mais próximas propiciam isso. É justamente esse o diferencial, né? Quer dizer, a tecnologia ela ficou mais acessível. Então, quando a gente pensa em operadores de telecom, no passado, você tinha investimentos vultosos, né? A fibra ótica barateou, você tem uma tecnologia que ficou mais simples de ser implantada, então permitiu o surgimento dessas operadoras locais. E justamente isso, ela tem presença local, loja local, fala a língua, né, do local, e justamente isso faz dela uma empresa diferente, né? Você não liga num call center que tem uma URA, que tem 815 opções de atendimento até você conseguir falar com alguém que vai resolver o seu problema. Isso te deixa desgastado, é um problema que as grandes operadoras de telecom têm, e os pequenos justamente não, eles, né, têm essa filosofia de resolver de primeira, entender a dor dos clientes, né? Então está presente na vida do cliente localmente. Bom, em algumas localidades onde a situação do sinal de celular ou simplesmente não chega, ou numa situação que é mais remota, e a gente tem um estado que é muito interessante. O Alagoas é o estado com a 4ª maior densidade demográfica do país. Perfeito. Nós temos uma distribuição da população que é
muito interessante. Apesar de ser um estado pequeno, a gente é muito ocupado. A gente tem gente numa concentração razoável em praticamente todos os municípios, todas as localidades aqui do estado. De que maneira isso ajuda ou atrapalha aos pequenos quando a gente fala nesse sentido? Ajuda, porque telecom, muitas vezes a rentabilidade do negócio tem uma relação direta com densidade populacional. Então pense em construir uma rede numa determinada avenida, rua. Então, quanto mais casas você abordar por metro de rede construído, por antena implantada, mais você tem rentabilidade. Então, é esperado que um estado como Alagoas, como você bem destacou, que tem uma densidade populacional relativamente alta, né, você tenha uma atratividade econômica. Os pequenos, por ter uma estrutura de custos inclusive diferente, eles foram para o interior. Lá no passado, né, falava-se que as grandes olhavam só os grandes centros e não tinham interesse para o interior. E esse crescimento dos pequenos se deu justamente no interior. A gente voltar de 2016 para cá, então o número de acessos de banda larga no Brasil ele subiu de 25 milhões para atualmente 44 milhões. Então a gente teve, em 6 anos, mais ou menos 17 milhões de acessos adicionados. E 100% disso se deu, né, por operadores pequenos, que justamente foram para o interior do país, onde não existia o interesse econômico dos grandes grupos, né, que no passado diziam que o interior era o osso, né, não tinham interesse, estavam nos grandes centros. E a pandemia trouxe essa demanda maior por conectividade, mostrou que telecom é essencial, e os pequenos foram lá, entregaram, construíram redes de fibra ótica, passaram em rodovias, em vilarejos, entregando serviços nos mais diversos locais. Você tem hoje o desafio da internet móvel. Teve o leilão do 5G 2 anos atrás, né? Em novembro de 2021 ocorreu o leilão. Foi feito um desenho pela Anatel para permanecer operadores com presença nacional. Hoje são 3 operadores. E tem os operadores regionais. Então, na região Nordeste, a BrisaNet ganhou uma licença para operar regionalmente. A gente espera que também seja bem sucedida, atendendo localmente. Então, são essas empresas menores e elas formam um ecossistema. Elas competem entre si, mas cooperam, porque algumas atuam no mercado de atacado, vendem capacidade para empresas menores, que lá na ponta está atuando e atendendo uma cidade de 5 mil habitantes, 4 mil habitantes e tudo mais. Olha só, isso é interessante porque a gente vai ter essa condição de ter um lugar que não tem sinal de celular, mas que está conectado à internet, isso por conta da presença de um pequeno provedor? Exatamente, é essa a situação. E sabe o que é legal? Isso propicia, gente, desculpa, Luiz, interromper, por exemplo, isso propicia as salas de aula para a educação à distância, isso propicia interatividade, propicia conectividade e inclusão. Inclusão social. A gente hoje fala de conectividade significativa como uma medida de medir inclusão social, né? Quer dizer, o que é estar incluído na sociedade do século XXI? É ter acesso à internet e da sua forma mais profunda, fazer uso para o estudo, para entretenimento, para trabalho. A gente tem hoje no Brasil 20 milhões de desempregados, e vou te dar um outro número. 30 milhões de pessoas têm algum tipo de renda vindo da internet, seja porque ele trabalha de Uber, ele faz Get Ninja, algum aplicativo que ele consegue entrar, fazer parte daquela comunidade e oferir renda. Então, quer dizer, a internet ela traz essa inclusão social, por isso essa importância dos pequenos provedores que localmente incluem os mais afastados. E numa situação justamente que a gente viveu de transformação da sociedade com o Covid, as pessoas fazendo o home office, né? Então permitiu que dos diversos lugares a pessoa pudesse continuar trabalhando, fazendo uso da internet. Agora, Luiz Henrique, tem um impacto social? A gente já consegue observar isso, as salas que foram colocadas por meio de programas públicos, inclusive, associados à iniciativa privada e que possibilita de que as pessoas que não têm internet em casa, propriamente dita, mas que vai para essa sala para ter acesso a ensino à distância e etc. Mas do ponto de vista econômico, qual é o peso que tem o pequeno provedor aqui no Nordeste, principalmente aqui em Alagoas? Bom, ele gera empregos localmente, né? Novamente, as grandes operadoras elas têm sede no eixo Rio-São Paulo. Então, aqueles empregos de maior qualidade, de maior complexidade, são gerados lá.
Essa é a diferença quando a gente fala desses pequenos provedores que têm uma presença local. Então, tem das mais diversas funções, não é só o atendimento, pessoas que estão envolvidas com marketing, pessoas envolvidas com tecnologia, seja tecnologia física, né, de instalar as redes de telecomunicação, especialistas em rede de transmissão, em redes de acesso. Eu poderia aqui falar uma série de sopa de letrinhas das aplicações, mas vou te dar um outro número. A gente tem o país uma renda média mensal per capita, ou seja, por pessoa, próximo de R$ 1.300. Tá? Então, na média, cada família tem uma renda de R$ 1.300 no Brasil. No Nordeste, essa média é menor, infelizmente. Tem alguns locais que a média chega a R$ 800 por pessoa, por família, por mês. Em telecomunicações, a gente está falando de um emprego que, na média, você tem uma renda de R$ 4.300. Então, quer dizer, é uma renda muito maior do que a renda média, né, gerada localmente. Então, dentro da Telcomp, nós temos diversas associadas, né, com sede no Nordeste. Então, eu citei 2 alagoanas, que são a Ops e a Alô, mas eu citaria a Telecom, que é de Recife, a Brisanet do Ceará, a Mobile Wirelink também no Ceará, a Lares lá na região de Natal. Enfim, que empregam milhares de pessoas com qualificação alta. Então, você vai ter lá um diretor de marketing, um diretor de operações, um gerente de atendimento, um gerente de redes de transmissão. Então, são esses empregos de maior qualificação. E isso cria uma dinâmica própria, porque você tem, então, um ecossistema de empresas de telecomunicações e já, então, você agrega outros setores de tecnologia e vai gerando uma dinâmica própria local. Né, que isso normalmente ficava restrito ao eixo Rio-São Paulo e hoje você tem isso espalhado no Brasil, esses empregos de qualidade. Olha só, como é que isso se reverbera na criação de oportunidades de empregos? Tanto aqueles que são mais qualificados e com as grandes ficam lá no eixo Rio-São Paulo, principalmente ali no Sudeste como um todo, mas como é que esse emprego, tanto o qualificado como aquele emprego mais simples, se multiplica aqui? E a tendência de crescimento? Sim, há tendência de crescimento, sim. Né? A gente está passando por um mundo de transformação digital, que a gente fala. Né? As pessoas, as empresas, elas estão indo para um mundo em que você tem uma convivência do real com o digital. Então, a sua vida, você vive presencialmente, a gente está falando aqui, mas a gente também está nas redes sociais, na internet, acompanhando, outras pessoas nos acompanhando por rede social. Né? Então, esse tipo de vida que a gente vai viver daqui para frente, tem um pessoal que vai dar suporte para essa tecnologia que é feita, e você tem multiplicador de emprego. Justamente, você tem a empresa, vai ter todo tipo de emprego, de qualificação, e essa é a boa novidade, que você tem empresas se destacando regionalmente. Vou dar um exemplo também que aconteceu em Pernambuco. Recentemente, uma empresa chamada Neurotech foi vendida para a Bolsa de Valores, lá de São Paulo, pela B3, por mais de R$1 bilhão. Uma empresa nascida aqui em Recife, que entende de modelos econômicos de crédito. Ela não te dá crédito ou avalia você simplesmente pelo seu histórico no banco, mas por diversos outros fatores que ela consegue mapear da sua vida digital. Então, é uma empresa que foi pensada aqui na região Nordeste, mas ela só pôde existir aqui, por quê? Porque existiam redes de telecomunicação, data centers, empresas de telecom dando suporte para que ela existisse aqui. Senão isso inevitavelmente nasceria ou se de alguma forma seria próspero mais no eixo Rio-São Paulo. Nós temos quantos associados? A Telcomp hoje são 70 empresas associadas, são as empresas que a gente chama de médio porte, né? Empresas com o seu... a gente tem já umas 3 ou 4 empresas com mais de 1 milhão de acessos, ou seja, mais de 1 milhão de clientes, empresas que focam no mercado corporativo ou no atacado, né? Mas elas são parte de uma cadeia que na ponta tem pequenos provedores no interior que atendem a 2 mil clientes, 5 mil clientes, né? Eles se conectam a essas empresas médias e aí se conectam com o resto do mundo, com os cabos submarinos, os grandes data centers. Aqui no Nordeste, os cabos submarinos eles chegam normalmente em Fortaleza, conectando com Estados Unidos e com a África, né? Mas é todo um ecossistema que funciona e tem sido muito próspero nesses últimos anos. A gente poderia dizer que essa relação vai para além da oferta, da conectividade? Tem mais? São outros os serviços que vêm agregados aí a essa relação? Sem dúvida. Conectividade é a entrada, né? Mas também é uma commodity.
você paga lá R$ 69,90, R$ 79,90. Hoje por 10 MB, amanhã é 20 MB, os mesmos R$ 79,90, 30 MB. À medida que você vai demandando mais conectividade, o filme é 4K, vira 8K, tem mais celulares na casa, mais computadores acessando a internet. Mas hoje você tem que vender segurança cibernética, né? Quer dizer, está na rede, está protegido de hackers, de invasão. Tem outros tipos de serviços que vão sendo agregados, né? Para mercado corporativo, as empresas ajudam a fazer transformação. Eu atendo uma financeira, um setor de logística. Como eu vou fazer uso de dispositivos como internet das coisas, sensores para aumentar a produtividade, rastrear veículo, criar processos mais eficientes, né? Então, a telecom é base para essa transformação no mundo, numa maneira de ser produtivo, de buscar melhorar processos, avançar no que a gente chama de custo Brasil, especialmente. Agora, Luiz Henrique, quando você fala aí, olha, vai sair de 4 para 8K, as coisas vão ficando um pouco mais complexas, armazenar passou a ser um desafio. Essas empresas, elas estão ofertando essa possibilidade, porque eu não quero mais revelar as imagens, eu não quero mais guardar em fitas ou em DVDs em casa. Aliás, eu não quero mais isso fisicamente em casa, mas eu quero isso, quero que a minha família no futuro acesse isso. Esse armazenamento hoje e o gerenciamento dessas informações também é ofertado? Sim, é a oferta de data center, né? Você tem o data center tradicional e uma outra coisa hoje que a gente chama de computação de borda. Então, cada vez mais próximo das pessoas, tem minis data centers, onde você concentra a informação que é utilizada com mais frequência. E é justamente isso. Antigamente você tinha nos grandes centros, mas a demanda é tal que hoje estão surgindo empresas de data center construindo redes no país todo, especialmente aqui no Nordeste. Nós temos uma empresa chamada Ascent, dentro da Telcomp, que investiu $200 milhões, então estou falando de mais de R$1 bilhão, numa rede de data center em Maracanaú, na região de Fortaleza, mas assim, outros estados do Nordeste, a Telecom, por exemplo, está investindo em data center na Grande Recife, e a Ops, né, e a Alô tem investimentos aqui em Alagoas, em Maceió. Então são empresas que investem nessa infraestrutura para dar suporte, né? A gente tem o celular, a foto está salva na nuvem, mas onde é essa nuvem? De repente a nuvem é aqui próxima, a gente nem sabe. É um data center que foi construído aqui, né? E isso vai ser cada vez mais necessário. E gera todo tipo de emprego. Emprego de tecnologia, mas num data center tem sistemas de refrigeração, né? Então o ar-condicionado tem que funcionar, então tem que ter técnico especializado nisso, não é um técnico qualquer. Tem gerador grupos motogeradores de energia, porque você tem energia elétrica, mas se a energia elétrica faltar, tem que entrar um gerador a diesel. Então tem uma equipe que dá manutenção para isso. Então tem uma série de empregos que são gerados, né, em cima disso que a gente tira uma foto e está na nuvem. Mas o que é a nuvem, né? Todo esse aparato de negócio que existe por trás. Bem, qual é a importância desse segmento para os pequenos e médios negócios, que são aqueles que a gente tem em maior número, principalmente aqui no Nordeste, que é o grande gerador de emprego? Imaginar aí gerenciar toda uma sorte de recursos humanos, estoque, etc., e ter isso como memória um pouco mais adiante, e se relacionar física e pela internet, agora que a gente não dá para ser mais apenas físico, eu tenho que estar também pela internet. Isso pode ser uma solução? É a solução? Tem sido solução, né? Os softwares salvos na nuvem, né, são justamente isso. Então, uma pequena farmácia, uma rede de farmácia, o açougue, o comércio da esquina de roupa, ele tem que gerenciar estoque, o que entrou lá, o que foi vendido de remédio, então ele tem que comprar para repor, né? Qual é a frequência que é vendido de pirona. Então e isso tudo hoje você tem softwares que são salvos na nuvem, são fluidos, eles estão disponíveis para usar num celular, num tablet, num computador. No passado era muito mais complexo, você tinha que ter um pequeno CPD, tinha que investir no software, treinar, né? Então isso ficou muito mais fluido, diminui o custo.
e torna os processos mais fáceis de controlar todo tipo de necessidade de pequenos negócios. O brasileiro perdeu medo da internet? Perdeu medo de comprar, de se relacionar, arrumar namorado, enfim. O brasileiro perdeu medo da internet, Luiz Henrique? Perdeu o medo. Talvez perdeu até demais, né? Se a gente ouvir esses golpes de internet, que é o golpe do Tinder, o cara vai lá e achou que tinha uma namorada e tinha um roubo, enfim. Talvez em algum momento perdeu até demais. Eu costumo dizer que usar a internet, né, a gente tem que fazer um paralelo com a nossa vida, né? Eu tenho filhos pequenos, então eu vou ensiná-los a andar na rua. Você anda na calçada, a gente anda por convenção do lado direito. Para atravessar a rua, se tem um farol, você espera o sinal verde. Se não tem farol, você olha para os dois lados, viu que o carro vai parar e você atravessa na faixa de pedestre. Na internet, a gente deveria ter o mesmo comportamento. Acessar o site, olhar se aquele site é um site seguro, se não tem alguma coisa ali que está meio suspeito. Então, a gente perdeu o medo, mas precisa ganhar uma consciência de comportamento, né, de segurança na internet. Mas o brasileiro, sem dúvida, ele é bem, como vou dizer assim, expansivo, ele abraçou a internet de alguma forma. E esses números a gente tem aí, eu não sei de cabeça, aqui para citar, mas o brasileiro está entre os países que mais fazem uso de rede social. Então, na média, fica 5 horas por dia, enfim. Para tudo, absolutamente tudo. Mas aproveitando a sua presença aqui, para a gente separar o joio do trigo. Quando é que a gente sabe que uma prestadora de serviço de telecomunicação ela tem autorização para prestar aquele serviço, que vai me garantir naturalmente não só um relacionamento mais duradouro, mais perene, uma internet e um serviço que é de maior qualidade, mas também vai me dar algumas garantias de segurança, né? Porque determinados serviços podem expor os meus conteúdos. Perfeito. E tudo mais que a gente tem. Como é que a gente consegue separar aí quem é que de fato tem autorização para funcionar e quem não tem? Bom, a Anatel é a Agência Nacional de Telecomunicações que regula o setor. Ela expede as autorizações, então você tem a autorização de telefonia, autorização de banda larga, que a gente chama de SM, Serviço de Comunicação Multimídia, e é bem fácil de entrar no site da Anatel e procurar as empresas outorgadas, então que tem autorização. A Anatel simplificou muito o processo, então empresas com menos de 5 mil clientes hoje sequer precisam de ter a autorização da agência para operar. Né? Mas, logicamente, aquela empresa que segue padrões, ela vai buscar ter a licença da Anatel, colocar no seu site, né, a outorga que ela possui. Né? Então, essa é uma maneira de você validar. E, claro, existem também algumas outras certificações que as empresas com boas práticas de governança mostram. Né? Ela compra determinado tipo de equipamento, né? Ela tem alguns tipos de processo e ela vai normalmente colocar isso no seu website, na internet, para justamente mostrar que tem qualidade. E olha só, gente, para não ter dor de cabeça, né? Olha, você tenta acessar em casa não consegue, no computador não consegue, vai para o celular não consegue, e você simplesmente não consegue muitas vezes porque essa empresa muito provavelmente não é uma empresa regular, deve estar provavelmente subtraindo equipamentos e serviços de outras que tem a regularidade. Isso tudo faz com que encareça o preço um pouco mais adiante, isso faz com que o serviço até mesmo daquela que está devidamente regular não seja o melhor serviço, porque nós temos aí todas essas invasões a esses sistemas. Então é preciso inclusive denunciar quando assim for, para que a gente tenha apenas aquelas que têm a devida autorização e que possa de fato prestar um serviço de qualidade. Luiz, eu, antes de mais nada, gostaria de agradecer a sua presença aqui, mostrando um pouco da Associação Brasileira das Prestadoras de Serviços de Telecomunicações Competitivas, de como esse serviço chega bem distante, né? Às vezes você não tem um sinal de celular, aliás, o celular praticamente já não liga, né? Praticamente já não liga. A gente tinha telefone para ligar. Hoje a gente praticamente não liga, mas por meio dos dados você consegue fazer absolutamente de tudo. Exato. Então são empresas que a gente sempre gosta de chamar a atenção, né? Justamente por esse desafio de levar a conectividade, é um serviço essencial. O que você tocou sobre a competição saudável, nós somos uma associação que fomenta a competição, mas justamente isso, uma competição saudável com os players
pagando todas as suas obrigações, né, seja impostos, as regras de funcionamento, né, e isso propicia, com essa situação de competição, qualidade, né, serviços cada vez melhores, as empresas procurando atender o consumidor da melhor maneira possível. Agradecer pela oportunidade de falar com a CBN Maceió. A gente está fazendo um trabalho aqui na região Nordeste, justamente com as operadoras, para melhorar a qualidade dos serviços prestados, né, e mostrar essas empresas pequenas que têm muita qualidade, muitas vezes bem superior aos grandes grupos, né, e que muitas vezes impressionam pela sofisticação dos serviços prestados. A gente fica, né, justamente eu venho aqui bater na mesa e mostrar. E das soluções, né, quando há problema, você está mais perto. Eu ligo, Luiz, ó, o negócio aqui não está funcionando bem, alguma coisa, não sei, foram as chuvas aí, e a solução vem com um pouco mais de mais rapidez. Perfeito. Isso tudo, estando mais perto, essa relação termina sendo mais íntima também. Luiz, foi um prazer tê-lo aqui. Um ótimo dia para você. Ótima semana. Obrigado, o prazer é meu. Ótima semana a todos. Luiz Henrique Barbosa é o presidente executivo da Telcom, é a Associação Brasileira das Prestadoras de Serviços de Telecomunicações Competitivas.